Milionário encontra mendiga com gêmeas no túmulo da velha esposa e fica em choque. A tarde estava nublada, como um manto cinza cobrindo a cidade. Victor, um respeitado milionário e empresário de sucesso, caminhava sem destino, sua mente atormentada pela dor da perda. A morte de sua esposa, Marina, havia deixado um vazio insuportável em seu coração. Ele decidiu visitar o cemitério onde ela havia sido sepultada, como uma forma de se conectar com o que restava dela. Com cada passo que dava entre os túmulos, um nó se formava em sua garganta. 6 meses se passaram, mas a tristeza ainda o consumia. Ao chegar ao túmulo de Marina, um pequeno grupo chamou sua atenção. 2 gêmeas de apenas 5 anos brincavam na grama, o riso inocente delas ecoando como um alívio para a tristeza do lugar. Mas o que mais o impressionou foi a presença de um bebê em seus braços, que parecia estranhamente familiar. Victor esfregou os olhos, incrédulo. Como poderia existir ali, naquele lugar de luto? Ele se aproximou, completamente aturdido, tentando entender. Oi, você conhece a mamãe? Uma das gêmeas perguntou, encarando-o com olhos que refletiam a mesma desesperança que ele sentia. O mundo parecia ter parado. Ele balançou a cabeça, respirando fundo. Eu sou o marido dela. As meninas sorriam, como se a dor nunca tivesse feito parte de suas vidas. Então você é nosso papai! Elas gritaram em uníssono e Victor ficou paralisado. O que elas estavam dizendo? Ele não conseguia processar. Sua mente girava, cheia de perguntas. Mas como? Ele não sabia da existência delas. Marina tinha guardado tantos segredos. O bebê, com sua semelhança estranha com Marina, começou a chorar. E a outra gêmea balançou-o suavemente. Uma sombra se aproximou. E Victor virou-se para ver um rosto que ele nunca esperou ver novamente. Rafael, seu ex-amigo, que agora parecia um intruso maligno. Ah, Victor! Que surpresa! A frieza na voz dele fez Victor estremecer. Rafael sempre teve um jeito manipulador de se apropriar das coisas. E agora isso parecia ser uma nova manobra. Você está atrasado com a herança. Essas meninas, bem, seria uma pena se algo acontecesse com você. As palavras de Rafael soaram como um aviso terrível, ameaçando roubar o pouco que Victor tinha. Confuso, Victor olhou para as meninas e para o bebê, sua mente fervilhando com a revelação de que havia uma nova vida, uma nova possibilidade, mas também a sombra aterrorizante de um plano obscuro. O que mais Rafael sabia? Que tipo de segredos estava prestes a descobrir? A vida de Victor nunca mais seria a mesma. E então, seu telefone tocou. O som cortou o ar, pesando como uma adaga. Ele atendeu apenas para ouvir uma voz familiar, mais distante, que poderia mudar tudo o que ele acreditava saber sobre sua esposa e as gêmeas. Victor, você precisa saber de algo. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho, lá embaixo, para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah,
E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Victor congelou ao ouvir a voz familiar do outro lado da linha. O coração batia forte em seu peito, a ansiedade crescendo como um furacão dentro dele. Victor, você precisa saber de algo. A voz no telefone insistiu, mas a urgência dela foi interrompida por um grito ensurdecedor. O som agudo de vidro quebrando ecoou pelo cemitério, cortando o ar pesado de desespero que o cercava. Ele virou-se rapidamente, seus olhos se fixando nas gêmeas que haviam se afastado e corriam em direção ao túmulo. O que estava acontecendo? Eles estavam em perigo! Ei, parem! Ele gritou, sua voz tremendo. Mas, como se desenrolasse um acidente em câmera lenta, uma das gêmeas tropeçou e o bebê, que ainda estava nos braços da Oprah, deslizou. O pequeno corpo caiu, mas ao invés de chorar, as crianças começaram a rir. O som era tão desconcertante que Victor sentiu o estômago embrulhar. Ele estava prestes a correr até elas quando a voz do telefone soou novamente. Ele ainda não havia desligado. Victor, escute, Marina, ela não era quem você pensava. O desespero da voz, uma mulher, reverberava em sua mente. Que diabos estava acontecendo? Que segredos Marina havia guardado? E o que isso tinha a ver com aquelas crianças? Marina, com quem você está falando? Ele perguntou, a fúria pulsando em suas veias. Mas a resposta não veio. Ele percebeu que a chamada havia caído. E então, quando finalmente decidiu se mover, uma sombra se projetou sobre ele. Rafael estava mais perto agora. Seu sorriso estampado no rosto, como uma máscara de demência. Desculpe, Victor. Você realmente não entende. Essas crianças, ele gesticulou, mas a fúria de Victor explodiu. Cale a boca! O que você sabe sobre elas? Era um grito, mas saía mais como um lamento. O tom de segredo, de traição, pendia no ar. Mas antes que Rafael pudesse responder, um movimento à sua esquerda o distraiu. Uma mulher apareceu. Seus traços eram conhecidos. Era Carla, a melhor amiga de Marina, mas que ele não via há anos. Ela parecia pálida, seu olhar ardente e trêmulo. Victor, você precisa ouvir. Marina, ela havia feito um teste de DNA antes de morrer. O que estava por trás dessas palavras? A preocupação e o desespero em sua voz eram palpáveis. Eu nunca consegui dizer a você, mas essas gênias, elas são filhas de Rafael. Ele é o pai. Como se um raio tivesse atingido o chão sob seus pés, Victor sentiu suas pernas fraquejarem. As revelações vinham como um torrente, desmoronando tudo o que ele pensava que sabia. As gêmeas e o bebê estavam todos ligados a Rafael. A realidade se dividiu em 1000 pedaços. O que mais ele não sabia? Você está mentindo! Ele tentou se manter firme, mas a dúvida começava a abrir frestas na sua consciência. As risadas inocentes das gêmeas ecoavam ao redor, um contraste cruel com o turbilhão de emoções que o consumia. Só olhe para elas, Victor. Elas têm o olhar dele. E naquele momento, enquanto Victor olhava para os rostos que antes eram apenas crianças desconhecidas, ele viu uma centelha, uma semelhança, um feixe de reflexos de Rafael. E então, uma brusca mudança de luz no céu chamou a atenção de todos. Uma nuvem negra apareceu, cobrindo o sol de repente. O tom da tarde se tornara escuro.
assim como o âmago de toda a situação. Victor mal conseguia respirar. O que mais estava por vir? Que segredos estavam prestes a se desvelar? E como tudo isso alteraria seu mundo? Victor ainda estava atordoado com as revelações devastadoras, seu coração palpitando de confusão e raiva. A fala de Carla ecoava em sua mente. Mas ele precisava de respostas. A tristeza e a raiva começaram a se fundir, formando um caos insuportável em seu peito. As gêmeas, uma imagem de inocência e alegria, pareciam tão distantes agora. Como era possível que elas fossem filhas de Rafael? O amigo que havia se tornado um inimigo, que agora parecia disposto a consumir tudo o que Victor tinha. O céu escurecia e a atmosfera ao redor parecia sufocante. Ele olhou para Rafael, que ainda exibia aquele sorriso debochado, como se estivesse se divertindo com todo aquele tormento. O que você sabe sobre isso? Gritou Victor, a voz rasgando o silêncio do cemitério. O medo e a determinação se entrelaçavam dentro dele. Se a Carla está certa, Rafael começou, mas Victor não quis ouvir. Um impulso violento o levou a avançar em direção ao homem. Você não pode ser o pai delas. Não pode! E no meio de seu desespero, um grito cortou o ar. Era uma das gêmeas a que segurava o bebê. Ela havia se afastado ainda mais, mexendo em algo no chão. Victor congelou. Um sentimento de pavor tomou conta dele. Não, não vai perto disso! Ele gritou, mas já era tarde. A menina havia cavado algo nas folhas secas. O som de algo quebrando ressoou como um trovão. O objeto, um pequeno vidro, se despedaçou sob os pezinhos da criança, espalhando fragmentos por toda parte. Victor sentiu seu estômago se revirar. O que foi isso? Ele correu em direção à gêmea, mas Rafael segurou seu braço. Espere! O que você está fazendo? A voz de Rafael era calma e provocadora. Victor se debateu, mas a pressão da mão do amigo era firme. As gêmeas, vendo a agitação, começaram a rir novamente. Mas as risadas soavam estranhas, quase como se estivessem em um estado de alegria disfarçada de dor. Olha, papai! A outra gêmea apontou, seus olhos brilhando de uma maneira desconcertante. A mamãe mandou um recado. O quê? Como assim um recado? O horror começou a se expandir dentro de Victor. Um dos pedaços de vidro refletiu a luz de uma maneira que lhe chamou a atenção. No meio dos fragmentos, algo chamou seu olhar. Um pequeno pedaço de papel amassado e encardido que agonizava em meio aos estilhaços. Ele arrebentou a mão de Rafael e se agachou, sua respiração acelerando. O que poderia ser tão importante para abrigar-se entre os cacos daquele vidro? As gêmeas olharam para ele, a expectativa em seus rostos imberbes. Ele pegou o papel e as palavras escritas ali pararam o tempo para ele. Victor, se você estiver lendo isso, significa que eu não estou mais aqui. E você precisa saber. Rafael é só a ponta do iceberg. A verdade sobre as gêmeas é muito mais obscura. A mensagem seguida por uma sequência de números e letras que Victor não conseguia decifrar. O que eram aquelas letras? O que mais Marina havia escondido dele? Os olhos de Rafael estavam tão frios quanto uma lâmina de gelo. Ele se aproximou, um sorriso torto no rosto. Então, você encontrou. Mas a verdade pode ser mais devastadora do que qualquer mentira que você já ouviu, Victor. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar novamente. Era Carla,
pálida e desesperada. Não deixem que elas toquem naquilo. Os olhos dela estavam arregalados e cheios de terror. O que estava acontecendo? As gêmeas riam, mas havia algo de irracional nas suas vozes. Victor sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Aquela tarde nublada havia se tornado um pesadelo. Segredos, vida e morte dançavam ao redor dele, e o que tudo isso significava ia muito além de sua compreensão. Victor, a voz de Carla, o trouxe de volta à realidade. Você não sabe o que a Marina fez. O que ela realmente era. As palavras dela ficavam ecoando, os sons de risos das meninas preenchendo o espaço ao redor, criando uma sinfonia perturbadora. Ele olhou para elas, percebendo que, em meio à confusão, a única coisa que fazia sentido era a urgência de descobrir a verdade. Mesmo que pudesse arruinar completamente o que restava da sua vida. O que mais Marina havia escondido? Uma nova reviravolta o aguardava, e ele estava prestes a enfrentá-la. Victor ainda estava atordoado com as revelações devastadoras, seu coração palpitando de confusão e raiva. Ele olhou para as gêmeas, seus rostos inocentes agora parecendo sombrios diante da verdade. A voz de Carla ainda ecoava em sua mente, mas ele precisava de respostas. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele respirou fundo, tentando se concentrar, mas as risadas perturbadoras das crianças o desconcertavam. Marina, o que você fez? Ele murmurou, enquanto sua mão tremia ao segurá-la. O papel estava amassado, as palavras queimando. Então algo inesperado aconteceu. Um estrondo distante, como um trovão, fez os pássaros levantarem voo. As gêmeas pararam de rir de repente. Uma delas olhando para o céu, perplexa. A outra apenas sorriu, mas havia algo sombrio em seu olhar. "Mamãe está aqui!" elas gritaram, e a sensação de horror tomou conta de Victor. O que elas sabiam que ele não sabia? Carla estava pálida, seu olhar aterrorizado. "Victor, não deixe elas se aproximarem." Mas a advertência não teve tempo de ecoar. O impacto foi instantâneo. Uma sombra profunda se lançou sobre eles. E, antes que pudesse se mover, uma figura conhecida surgiu da nuvem que estava tangenciando o sol. Era Marina! Ou ao menos alguém que parecia com ela. Ela estava ali, tão viva quanto antes. O vestido branco esvoaçava e seu olhar parecia perdido. Victor piscou aturdido. "Marina!" A voz dele saiu como um sussurro, a incredulidade preenchendo seu coração. Ele não podia acreditar. A mulher que ele havia enterrado estava de pé diante dele. Suas feições radiantes, de uma maneira que ele não conseguia descrever. "Victor, eu voltei." As palavras dela soaram como um eco perdido nas brumas da memória. O tempo parecia ter parado. Suas mãos tremiam e a confusão que dominava seu pensamento se intensificou. Como isso era possível? As gêmeas começaram a correr em direção a ela, rindo e chamando: "Mamãe! Mamãe!" O cenário era surreal. Ele queria gritar, queria se aproximar, mas havia um fio invisível o prendendo no lugar. "Não! O que está acontecendo?" ele gritou, o desespero subindo como uma maré.
Rafael, que havia ficado encarando a cena com um sorriso maligno, se aproximou. Eu sabia que você voltaria. Marina, mas agora não há como escapar. A tensão no ar estava palpável. O que significava tudo isso? Victor olhou para Carla, buscando respostas, mas ela estava paralisada, olhos arregalados. Você não pode ser real! Victor respondeu, sentindo seu coração se despedaçar em sua caixa torácica. O que ele queria, mais do que tudo, era a segurança de que ainda tinha alguma chance com Marina. Você não pode estar aqui! Mas Marina sorriu, um sorriso que estava longe de ser reconfortante. Você não entende, Victor. As gêmeas, elas não são apenas filhas de Rafael. Elas são parte de um plano maior, algo muito mais profundo. Suas palavras cortaram como uma faca. O que ela queria dizer? Parte de um plano? Que plano? Victor se virou, dando um passo para frente, necessidade desesperada de entender. O que havia acabado de descobrir parecia pequeno perto do que ela insinuava. Ela gesticulava para as meninas, que estavam agora com um brilho estranho nos olhos. E antes que ele pudesse processar tudo, um dos pequenos vidros quebrados, que ainda estavam no chão, começou a brilhar sob a luz que agora parecia escurecer novamente. A terra ao redor começou a tremer e os ramos das árvores se curvaram, como se algo sobrenatural estivesse prestes a emergir do chão. O solo se partiu, revelando uma caixa antiga, coberta de símbolos estranhos e ameaçadores. Todas as atenções se voltaram para a caixa e uma onda de pavor desceu sobre Victor. O que é isso? O que tem dentro? Marina olhou para ele, seus olhos refletindo um misto de tristeza e fúria. Você está prestes a descobrir, Victor. A verdade é mais aterrorizante do que você pode imaginar. Enquanto a caixa se abria gradualmente, um grito ecoou pelo cemitério. Era o grito de Carla e era cheio de terror. Não acredite, Victor! Não as deixe entrar! A verdade não deve ser libertada! O que mais estaria por trás daquela caixa? As gêmeas começaram a rir novamente, mas agora o som era quase diabólico. Victor estava paralisado, preso entre o passado e um futuro que parecia cada vez mais nebuloso. O que mais ele precisaria enfrentar? Ei! Acima de tudo, o que significava para ele ter Marina de volta, mas com tantos segredos enterrados ainda por vir? Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário fixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a caixa antiga se abria lentamente, cada movimento parecia cercado por um silêncio carregado de expectativa. Victor estava paralisado, lutando para absorver a realidade. As gêmeas se aproximaram da caixa, seus olhares brilhando com uma alegria que parecia errada. O tempo estagnou quando a tampa da caixa finalmente se desvaneceu, revelando o que estava dentro. Um conjunto de objetos empoeirados, uma boneca antiga e algo que parecia um diário, amarelado e desgastado. Victor, não! Não as deixe tocar. Carla gritou, seu rosto preenchido de terror. Sua voz acionou o instinto em Victor. O que é isso, Marina? O que você está escondendo? O coração dele tamborilava, a necessidade de resposta superando tudo.
Marina hesitou, os olhos dela refletindo um misto de dor e determinação. É a verdade sobre nós, sobre as gêmeas. Mas antes que pudesse terminar, a risada das meninas se intensificou, tornando-se quase demoníaca. Para elas, seus rostos inocentes agora distorcidos em algo mais sombrio. De repente, um vento forte começou a soprar, levantando folhas secas e criando uma tempestade de confusão. As gêmeas riram ainda mais, girando em volta, como se estivessem em um transe. As palavras de Carla martelavam em sua mente. Não as deixe se aproximar. A verdade não deve ser libertada. Victor estava prestes a correr em direção a elas quando um estalo originou-se do interior da caixa. Ele viu um brilho intenso sair do diário, como se uma energia estivesse sendo liberada. O som ecoou pelo cemitério, causando um calafrio na espinha. Marina ficou pálida, seus olhos arregalados, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Não! Não! Isso não pode acontecer! Ela avançou, mas parou abruptamente, como se um muro invisível a impedisse de se mover. O diário flutuou até o centro da cena, suas páginas se abrindo de forma sobrenatural. Assim que as palavras começaram a brilhar, uma voz ressoou, ensurdecedora, como se viesse de todos os lados. A verdade está prestes a ser revelada. Victor estava aterrorizado. O que estava acontecendo? O que aquelas crianças realmente eram? A colisão de emoções o empurrou para a frente. Marina! Que verdade! A voz parecia de outro mundo, reverberando através de sua alma, sugando sua sanidade. De repente, um grito cortou o ar. Era Carla, mas havia uma nova intensidade no tom. Victor, elas não são apenas crianças, elas são... As palavras dela foram interrompidas por um colapso instantâneo. Carla caiu no chão, seu corpo convulsionando. Victor se lançou em sua direção, mas Marina chamou sua atenção. Victor, olhe! Ele se virou e viu as gêmeas agora paradas, braços estendidos, um poder desconhecido emanando delas. O espaço ao redor delas começava a distorcer, como se um portal estivesse se abrindo. Victor! A voz de Carla rascunhou o ar, mas seu grito ficou encapsulado, como se a realidade estivesse se quebrando. O chão tremeu e cada grito, cada respiração se tornou uma sinfonia de desespero. A caixa se iluminou, refletindo a luz das novas revelações que começavam a tomar forma. E num momento dramático, o brilho se intensificou ainda mais e uma figura emergiu da luz, uma terceira gêmea. Mas ela não era como as outras. Seus olhos brilhavam com um poder imenso e ela tinha uma expressão de inteligência amadurecida, como se conhecesse segredos que ninguém na Terra conhecia. Vocês não deviam ter me libertado, a terceira gêmea disse, sua voz ecoando como um trovão. A máscara de inocência das gêmeas caiu, revelando o verdadeiro horror que Victor estava prestes a enfrentar. Ele ficou paralisado, o manto de sua vida desmoronando ao seu redor. Marina olhou fixamente para a nova gêmea. Seu olhar era de pavor. "O que você fez?" ela sussurrou, a voz trêmula. O tempo parecia ter parado novamente. O que isso significava para eles? Que segredos estavam prestes a ser revelados? E o que mais haveria na sombra daquelas crianças? Victor estava em choque, preso no redemoinho de dúvidas. O que mais ele não sabia? O que mais Marina havia escondido? Ele sentia a verdade se aproximando. Mas agora, as respostas encobriam-se em uma escuridão ainda mais profunda. E enquanto o grito de Carla ecoava na sua mente, ele percebeu que tudo estava apenas começando. A nova gêmea olhou para Victor e o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. "Você não devia ter me libertado", ela repetiu,
e a voz dela ecoou como um trovão. Victor estava aterrorizado, suas pernas tremendo sob o peso das palavras. O que ela queria dizer? O que havia dentro daquela caixa? Uma tensão elétrica pairava no ar, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento. Marina, agora pálida, olhou para as gêmeas com um misto de amor e temor. Não! Não acreditem nessa menina! Ela não é da nossa família! Seu desespero era palpável e Victor sentiu um nó se formando em sua garganta. O que estava acontecendo com sua vida? Ele olhou para Carla, buscando a resposta. Mas Carla estava caída, a expressão de dor e horror impregnada em seu rosto. Ele precisou de um segundo para entender como tudo tinha mudado em questão de minutos. As gêmeas, agora com sorrisos perturbadores, se aproximaram da nova figura, como se a adorassem. Mamãe! Mamãe! Gritaram! E Victor percebeu que havia algo terrivelmente errado. Ele precisava agir. O que Marina escondia? Marina! O que você esconde de mim? Ele gritou, sua voz carregando um desespero que ecoava. Victor, você não pode saber! Elas precisam ficar longe de mim! Marina parecia estar se rasgando entre o amor maternal e uma vontade desesperada de proteger algo sombrio. A nova gêmea, com um sorriso maligno, respondeu: Mamãe disse que não podemos deixá-lo saber a verdade. Mas a verdade está dentro de você. O ar ficou denso, pesando sobre os ombros de Victor. O que a menina quis dizer dentro dele? O que isso significava? O tempo parecia ter parado, enquanto o medo pulsava em sua cabeça. Ele olhou para as gêmeas e viu como seus olhares se tornavam mais sombrios. O coração dele disparou quando tudo começou a girar. Então, de repente, uma onda fria envolveu o cemitério. O céu ficou tempestuoso e um relâmpago cortou o céu. A caixa que estava aberta começou a vibrar e um palpite horrendo fez seu coração parar. O que viria a seguir? Antes que pudesse processar, a terceira gêmea levantou a mão e uma luz intensa começou a fluir dela, como um feixe de energia que iluminava tudo ao seu redor. Victor sentiu sua pele arrepiar e um grito ecoou ao fundo. Era Carla se contorcendo no chão. Victor, a verdade está se revelando. Você precisa ouvir. Mas as palavras dela foram engolidas pelo barulho ensurdecedor que preenchia o espaço. A energia da terceira gêmea intensificou-se e, com um gesto rápido, ela apontou para Victor. Em um lampejo, tudo escureceu. Ele foi jogado para os braços de uma visão. Imagens de sua vida com Marina passaram pela cabeça dele. Risadas, sorrisos, promessas. E então, como um filme em câmera lenta, ele viu Marina frente a uma mesa, segurando uma amostra de sangue. O teste de DNA. Não! Não pode ser! Ele sussurrou, a consciência lhe queimando. A verdade despontava como um espectro. As gêmeas não eram suas filhas. Um terror indescritível o envolveu. Ele parou. Minhas filhas? E enquanto a revelação fervilhava dentro dele, a terceira gêmea sorriu de uma maneira que não fazia sentido. Marina, em um lamento, produziu uma única frase. A conexão não é de sangue, mas de poder. Você é o que eles sempre quiseram, um peão. A grande revelação ecoou como um trovão em sua mente confusa. O que isso significava? Ele estava envolto em um emaranhado de mentiras. Um peão? O que mais havia escondido? Antes que pudesse processar essa nova verdade, o céu se iluminou novamente. Mas agora havia um fogo nas nuvens. As gêmeas estavam em um transe e uma energia estranha as envolvia.
A cena virou um pesadelo, enquanto uma sombra se ergueu atrás delas, escura e imensamente poderosa. Victor estava à beira do colapso. O que havia se tornado sua vida? Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Antes que tudo se desintegrasse em uma escuridão que não tinha nome. E enquanto a sombra tomava forma, ele gritou: "Marina! O que você fez?" Mas sua voz foi tragada pela tempestade. O que estava por vir? A verdade estava prestes a emergir. Mas qual seria o custo de conhecê-la? A nova gêmea olhou para Victor e o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. "Você não devia ter me libertado!" ela repetiu. E sua voz ecoou como um trovão. As palavras pesadas caíam como uma tempestade sobre ele. O que aquilo significava? Marina, com um olhar perdido, olhava fixamente para a figura que se formava, seu rosto pálido revelando um temor profundo. As gêmeas, com sorrisos perturbadores, começaram a se aproximar da nova figura, como se a adorassem. "Mamãe! Mamãe!" gritaram, e a sensação de terror tomou conta de Victor. O que estava acontecendo? Ele precisava agir. "Marina, o que está acontecendo aqui?" Sua voz escapava entre murmúrios, entre temores crescentes. "Não, Victor, não acredite nelas." As palavras de Marina eram frenéticas, carregadas de um desespero palpável. Mas a nova gêmea sorriu de um jeito que gelou o sangue nas veias de Victor. "Aquelas crianças aqui não são o que você pensa. Elas são muito mais especiais." Uma onda fria envolveu o cemitério. Nuvens escuras começaram a se formar rapidamente no céu. O vento aumentou e folhas dançaram no ar, criando uma tempestade ao redor deles. O que está acontecendo?" Marina olhou para o diário na caixa, seus olhos se enchendo de lágrimas. "A verdade é uma prisão, Victor. Uma prisão em que você ficou preso sem perceber." Ela respirou fundo, a dor transparecendo em cada palavra. "Antes de morrer, eu jurei protegê-los. Eu não sabia que você descobriria. Mas agora não há como voltar atrás." "Proteger quem? O que você escondeu de mim?" A frustração entremeava sua voz. Nesse momento, um raio cortou o céu, iluminando uma silhueta que estava se formando atrás das gêmeas. A imagem começou a tomar forma. Era uma mulher. Uma figura familiar, mas ainda assim estranha, com cabelos, braços longos e um sorriso sinistro. "Sou eu, Victor," a mulher disse, ecoando como um lamento. "Sou eu em uma época distante. E a culpa não é só de Marina." Um pressentimento de horror implantou-se no fundo do coração de Victor. Ele queria entender, mas sua mente estava em frangalhos. "Não é possível. Você morreu. Eu vi você morrer." "Sim, mas o que você viu não era a verdade completa. As gêmeas não são exatamente filhas de Rafael. Da mesma forma que você não é o que acredita ser." A mulher sorriu de um jeito perturbador e a tensão do ar parecia palpável. "Você precisa entender. O que Marina fez foi para mantê-los seguros de nós." As palavras ecoaram, uma revelação assombrosa. "Nós?" Ele sentiu a realidade se despedaçar. Quem é nós? O mundo começava a girar rapidamente, sua certeza se dissolvendo. A nova gêmea entrou em ação, seus olhos brilhando intensamente, e a atmosfera se tornou opressiva. "Não, vocês não são do mundo delas!" Carla gritou enquanto ainda estava presa ao chão, uma visão aterrorizada. "O que você fez?" "Marina, isso é mais do que apenas um jogo!"
O desespero em sua voz preenchia o cemitério, e Victor se viu lutando contra um turbilhão de emoções conflitantes. Marina, mais uma vez, hesitou, e a terceira gêmea aproveitou o momento. A verdade está dentro de você. Você está ligado a nós. A afirmação dela cortou o ar, como uma lâmina. O que ela queria dizer? O que isso significava? E então, em um movimento brusco, a nova gêmea levantou a mão e o céu se iluminou com um brilho ofuscante. Victor! A nova figura gritou. Escolha agora! E tudo ficou em silêncio, como se o universo estivesse esperando por sua resposta. Ele enfrentou o olhar de Marina, procurando qualquer sinal de esperança. Mas os rostos das crianças agora pareciam entediados, como se já soubessem a resposta que ele tinha dificuldade de aceitar. Escolher o quê? Ele estava prestes a gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. O local estava mudando. As paredes de sua realidade se fragmentavam e ele entendeu de uma vez por todas que havia uma escolha a ser feita. E aquela escolha poderia não apenas mudar tudo, mas destruí-lo completamente. Uma onda de luz envolveu Victor, fazendo sentir-se como se estivesse prestes a dissolver-se em 1000 pedaços. O que ele realmente sabia sobre tudo isso? O incêndio de segredos ardendo ao seu redor o cegou. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E então, como um eco distante, a voz de Carla ressoou em seu coração. Victor, não deixe que eles te manipulem. A verdade é o que te libertará ou te destruirá. Nesse momento, tudo ficou escuro. A última imagem que ele viu foi o rosto de Marina. E a dúvida que pairava no ar, pairava com um peso imenso. O que viria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais devastadora do que qualquer mentira que já havia contado. Victor estava imerso em uma avalanche de emoções. O que ele achava que era verdade, agora se desvanecia como fumaça. O olhar de Marina estava fixo em sua face enquanto a nova gêmea falava. E Victor se sentia como se estivesse à beira de um abismo. Naquela fração de segundo, tudo parecia congelar. A tensão pesada pairava no ar, mas o peso da revelação começou a se dissolver em outra onda de pavor. Então, de repente, o céu se iluminou com um estrondo ensurdecedor. O trovão cortou o silêncio com uma força primitiva e uma luz ofuscante emanou da caixa. Os objetos dentro começaram a brilhar e algo começou a sair de dentro da caixa. Como se uma força invisível estivesse sendo liberada. Uma corrente de ar quente e estrondosa envolveu tudo. Era como se o próprio tempo tivesse parado, a realidade começando a se rasgar. Então, um grito cortou o ar, um grito que ele reconhecia. Era o grito de Carla, agora ecoando com um desespero renovado. Victor, trace o seu caminho, não olhe para a luz, disse Carla. Mas sua advertência era como um sussurro em meio à tempestade. E na fração de segundo, entre a chama e a vibração, a nova gêmea sorriu maliciosamente. Você não pode mudar o que está prestes a acontecer. E então, naquele momento, tudo se desfez novamente. O chão sob os pés de Victor começou a tremer e, de repente, uma fenda se abriu entre eles. A força da luz os puxava e Victor se viu
lutando contra a gravidade de um abismo. Ele queria gritar, queria se agarrar a tudo, mas não havia nada a que se prender. E então, uma chuva de imagens e sons começou a inundar seu cérebro. Ele viu a infância de Marina, a forma como ela foi criada, as sombras de um passado que ela nunca compartilhou. Ele viu segredos, um labirinto de mentiras e verdades. Mas a parte mais chocante foi uma figura familiar. Um homem que Victor não via há anos. Era Marco, seu irmão. Provocado pelo que pareciam ser memórias reversas, Victor ficou em choque e dúvida. O que Marco tinha a ver com tudo isso? Ele nunca soubera que Marina tinha uma ligação com seu irmão. Marco olhou diretamente para ele e a conexão foi instantânea. Victor, você precisa entender. A verdadeira natureza das gêmeas está ligada a mim. A revelação estava envolta em uma aura de sofrimento. O que quer que estivesse acontecendo era muito mais do que segredos de família ou jogos de poder. Era algo profundo, algo que poderia devastar tudo ao seu redor. A nova gêmea começou a rir, mas não era uma risada de felicidade. Era um riso de triunfo, como se tudo estivesse seguindo um plano que ele mal podia compreender. Você não pode fugir da verdade, Victor. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Você agora é parte disso. Nessa fração de segundo, a escuridão começou a se aproximar, absorvendo o brilho. Victor se sentiu oprimido, como se estivesse sendo engolido pelo terror. E olhou para Marina, que observava com um olhar desesperado, algo que nunca havia visto antes. Eu só queria proteger você, ela murmurou. Mas não havia tempo para perguntas ou respostas. O céu, as gêmeas, a caixa, tudo começou a se despedaçar. Ele sabia que precisava decidir, mas a pergunta que pairava no ar era: qual verdade estava prestes a ser revelada e a que custo? As imagens se dispersaram e Victor lutou contra a onda de emoção que o envolvia. De repente, uma mão o agarrou. Era Carla. Victor, venha comigo! Temos que sair daqui! O pânico na voz dela ecoou a urgência do momento. Mas antes que pudessem se mover, a luz se apagou abruptamente e o som do trovão se transformou em um silêncio mortal, como se o universo estivesse esperando por um sinal que mudaria tudo novamente. A pergunta permanecia: o que está acontecendo? E quem são realmente as gêmeas? Victor estava imerso em uma avalanche de emoções. O que ele achava que era verdade, agora se desvanecia como fumaça. O olhar de Marina estava fixo em sua face, enquanto a nova gêmea falava. E Victor se sentia como se estivesse à beira de um abismo. Naquela fração de segundo, tudo parecia congelar. A tensão pesada pairava no ar. Mas o peso da revelação começou a se dissolver em outra onda de pavor. Então, de repente, o céu se iluminou com um estrondo ensurdecedor. O trovão cortou o silêncio com uma força primitiva e uma luz ofuscante emanou da caixa. Os objetos dentro começaram a brilhar e algo começou a sair de dentro da caixa, como se uma força invisível estivesse sendo liberada. Uma corrente de ar quente e estrondosa envolveu todos. Victor tentou proteger os olhos, mas foi incapaz de desviar o olhar da luz crescente. Era como se o próprio tempo tivesse parado, a realidade começando a se rasgar. Então, um grito cortou o ar. Um grito que ele reconhecia. Era o grito de Carl. Victor, trace o seu caminho. Não olhe para a luz, disse Carla. Mas sua advertência era como um sussurro em meio à tempestade. E na fração de segundo, entre a chama e a vibração,
A nova gêmea sorriu maliciosamente. Você não pode mudar o que está prestes a acontecer. E então, naquele momento, tudo se desfez novamente. O chão sob os pés de Victor começou a tremer e, de repente, uma fenda se abriu entre eles. A força da luz os puxava. E Victor se viu lutando contra a gravidade de um abismo. Ele queria gritar, queria se agarrar a tudo, mas não havia nada até se prender. E então, uma chuva de imagens e sons começou a inundar seu cérebro. Ele viu a infância de Marina, a forma como ela foi criada, as sombras de um passado que ela nunca compartilhou. Ele viu segredos, um labirinto de mentiras e verdades, mas a parte mais chocante foi uma figura familiar. Um homem que Victor não via há anos. Era Marco, seu irmão. Provocado pelo que pareciam ser memórias reversas, Victor ficou em choque e dúvida. O que Marco tinha a ver com tudo isso? Ele nunca soubera que Marina tinha uma ligação com seu irmão. Marco olhou diretamente para ele e a conexão foi instantânea. Victor, você precisa entender. A verdadeira natureza das gêmeas está ligada a mim. A revelação estava envolta em uma aura de sofrimento. O que quer que estivesse acontecendo era muito mais do que segredos de família ou jogos de poder. Era algo profundo, algo que poderia devastar tudo ao seu redor. A nova gêmea começou a rir, mas não era uma risada de felicidade. Era um riso de triunfo, como se tudo tivesse seguindo um plano que ele mal podia compreender. Você não pode fugir da verdade, Victor. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Você agora é parte disso. Nessa fração de segundo, a escuridão começou a se aproximar, absorvendo o brilho. Victor se sentiu oprimido, como se estivesse sendo engolido pelo terror. Ele olhou para Marina, que observava com um olhar desesperado. Algo que nunca havia visto antes. Eu só queria proteger você, ela murmurou. Mas não havia tempo para perguntas ou respostas. O céu, as gêmeas, a caixa, tudo começou a se despedaçar. Ele sabia que precisava decidir, mas a pergunta que pairava no ar era: qual verdade estava prestes a ser revelada e a que custo? As imagens se dispersaram e Victor lutou contra a onda de emoção que o envolvia. De repente, uma mão o agarrou. Era Carla. Victor, venha comigo! Temos que sair daqui! O pânico na voz dela ecoou a urgência do momento. Mas antes que pudessem se mover, a luz se apagou abruptamente e o som do trovão se transformou em um silêncio mortal, como se o universo estivesse esperando por um sinal que mudaria tudo novamente. A pergunta permanecia: o que está acontecendo? E quem são realmente as gêmeas? E então, como se o mundo estivesse ciente de sua expectativa, tudo mudou. O céu clareou e, do nada, uma figura emergiu, pairando sobre o cemitério. Sua presença era esmagadora. Era Marina, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, outra versão dela mesma estava ali, idêntica, mas com um sorriso distante e um brilho nos olhos que Victor nunca houvera visto antes. Sim, eu sou eu, a outra Marina disse, a voz suave e enigmática. Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Os olhos de Victor se arregalaram e uma onda de confusão e alívio o atingiu. Era um paradoxo, uma ilusão, mas a realidade da situação estava prestes a mudar novamente. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a voz embargada pela tempestade de emoções. Estou aqui para mostrar a verdade escondida.
A nova Marina disse, estendendo as mãos, e quando fez isso, o ambiente ao redor começou a ondular, como se a própria realidade estivesse prestes a ser reescrita. Victor sentiu um peso no peito, um aperto que o desconcertava. O que mais você está escondendo, Marina? O que mais existe dentro de você? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés e tudo ao seu redor parecia prestes a se desfazer. A coisa mais impensável estava prestes a ocorrer. E enquanto a luz e a escuridão lutavam entre si, uma escolha impossível se formou diante dele. O que realmente estava em jogo? E a que custo ele descobriria a verdade? O que mais havia por trás da conexão deles? E, principalmente, o que isso significava para o futuro de todos ali presentes? Victor estava apreensivo. A realidade girando em torno dele como uma tempestade. Marina e a nova gêmea o encaravam. A tensão entre elas palpável. As gêmeas riam, uma risada que não condizia com o terror que invadia o coração de Victor. Ele sabia que tinha que decidir, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Então, com um movimento rápido, Marina avançou, seu olhar fixo nas gêmeas. — O que você quer, outra eu? A pergunta dela ecoou no ar, desafiadora, mas cheia de dúvidas. A nova gênia sorriu, mas era um sorriso vazio. Eu vim para libertá-lo. O chão tremeu sob seus pés e a luz da caixa brilhou ainda mais intensamente. O vento começava a uivar e o céu escurecia rapidamente. Carla, caída no chão, gritava: Vocês não podem deixá-la! Não acreditem na mentira! O terror transbordava de suas palavras. Victor olhou para Marina, seu coração apertado. Marina, o que você fez? O que está acontecendo? Sua voz saiu meio trêmula, mas a urgência da situação o forçou a continuar. As respostas estavam lá, mas eram evasivas como sombras. Você precisa entender, Victor. A vida que levamos, tudo era para protegê-lo. As gêmeas são parte de algo muito maior. Elas são a chave. O desespero no olhar dela quase o afastou. Mas a nova gêmea deu um passo em direção a ele, com um brilho maligno nos olhos. Você não pode escapar de sua verdadeira natureza. As palavras dela ecoaram na mente de Victor. O que ela queria dizer? Ele olhou para as crianças. E então viu nas gêmeas o poder. Força que ele nunca havia percebido. Elas eram o foco de algo poderoso e ameaçador. Você pode escolher, Victor. A nova gêmea exclamou, estendendo a mão. Viver na luz ou na escuridão, você é o primeiro a saber. O poder emanava dela e Victor sentiu como se uma corrente elétrica passasse por seu corpo. Ele hesitou. O mundo ao seu redor começou a girar. As cores se distorciam. Os sons se tornavam uma cacofonia. Marina, ele gritou, mas só obteve um silêncio ensurdecedor. Ela estava ali, mas era como se estivesse a milhas de distância. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Uma luz radial disparou da caixa, iluminando todos de uma forma sobrenatural. A energia se espalhou pelo cemitério, envolvendo Victor e as gêmeas em um brilho intenso. Ele não conseguia mais distinguir a realidade da ilusão. Escolha agora, Victor! A nova gêmea advertiu. Seu sorriso agora grotesco, quase demoníaco. O poder pulsava e qualquer hesitação poderia custar caro. Victor respirou fundo. Em sua mente, imagens passaram como um filme. Lembranças de amor, risadas, promessas, mas também sombras, traições, segredos. Ele compreendeu que a verdade não o libertaria como ele imaginava, mas o tornaria parte de algo maior.
algo que ele não poderia controlar. Enquanto percebeu que não poderia se permitir ser manipulado. Não! Ele gritou, encontrando uma força desconhecida dentro de si mesmo. Eu escolho a verdade, e ao afirmar isso, uma onda de energia emerge de seu corpo, colidindo com a luz da caixa. O impacto foi ensurdecedor, o chão tremeu e tudo virou um turbilhão. As gêmeas começaram a desaparecer. Tem uma tempestade de luz. Marina olhou diretamente em seus olhos. Estou com você, Victor. As palavras dela cheias de amor e medo. E enquanto tudo se desfez em um clarão, ele segurou em seu coração a essência daquela verdade. Não importava a dor que pudesse vir. E então, silêncio. O mundo estava em calma. Mas uma pergunta pairava eternamente. Onde está a verdade? E quem realmente são as gêmeas? Ao redor dele, o cemitério se dissolveu, se transformando em uma névoa densa que engolia tudo. O que virá em seguida? O que ele realmente descobriu? Agora é seu momento de se embarcar nessa jornada com a gente. Ei, não perca tempo! Você precisa se registrar agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário. Sua participação faz toda a diferença.